O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos no tempo do Advento, o tempo em que nós nos preparamos para a visita, a vinda, a chegada de nosso Senhor. Durante o tempo do Advento, nós, como já foi falado aqui, nós nos exercitamos no desejo. Nós pedimos a graça a Deus para que nós desejemos a vinda de nosso Senhor. Ele virá, o Senhor virá. Ele veio no Natal, Ele virá no fim dos tempos, mas se nós nos exercitarmos no desejo, a sua vinda será salvífica. Se nós nos prepararmos para a sua chegada, que acontecerá para os que esperam e para os que não esperam, para os que querem e para os que não querem. Mas se nós nos prepararmos para a sua chegada será feliz, será uma chegada salvífica e não uma chegada para a nossa condenação. Pois bem, então, durante o tempo do Advento, nós refletimos sobre estas realidades, pedindo a Deus a graça de desejar a sua vinda, de nos prepararmos para a sua vinda, para a sua chegada. Refletimos a respeito da chegada de Cristo, chegada que já aconteceu na carne, no Natal, quando Ele foi deitado na manjedoura, chegada que acontecerá na glória, no fim dos tempos, quando Ele virá para julgar os vivos e os mortos. E nós nos preparamos para as chegadas intermediárias, isto é, para as vindas intermediárias. Quando nós rezamos, o Senhor vem. Quando nós invocamos o Espírito Santo, o Senhor vem. Quando nós nos reunimos, quando 2 ou 3 estão reunidos no seu nome, Ele vem. Quando nós recebemos os sacramentos, Ele vem. E o Evangelho de hoje nos fala a respeito de um outro tipo de vinda de nosso Senhor, que é por meio da presença dos seus apóstolos. Isto é, a presença dos apóstolos é uma presença de Cristo. A presença dos apóstolos é uma maneira, a vinda deles é uma maneira de Jesus vir até nós. E aqui nós, por apóstolos, nós iremos compreender os bispos e os presbíteros.
os pastores ordenados. Pois bem, diz aqui no Evangelho de hoje, retirado de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 35 e seguintes. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Jesus estava fazendo o quê? Pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doença e enfermidade. Mas viu uma grande quantidade de pessoas que ele as comparou como ovelhas que não tinham pastores. Então ele diz para os seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E aí vem o evangelho de hoje que imediatamente já coloca: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e curarem também eles todo tipo de doença e enfermidade, e os enviou às ovelhas perdidas da casa de Israel, de modo que aqueles que acolhessem os apóstolos estavam de alguma maneira acolhendo Jesus, e aqueles que desprezassem os apóstolos estavam de alguma maneira desprezando Jesus, porque ele mesmo o disse: quem vos acolhe, a mim acolhe, quem vos rejeita, a mim rejeita. Meus irmãos, se no tempo do advento nós dizemos Maranatá, vinde Senhor Jesus, de alguma maneira é adequado que nós peçamos a vinda de nosso Senhor por meio dos seus ministros ordenados. Se a presença dos apóstolos é um tipo de presença de Cristo, se Cristo se faz presente por meio dos seus ministros, por meio dos seus pastores, então desejar mais trabalhadores para a sua messe, desejar mais operários para a sua messe, é de alguma maneira desejar a vinda, a presença de nosso Senhor. Então o tempo do advento é um tempo para nós também rezarmos por mais vocações. Pedi, Jesus mesmo que nos manda pedir: pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Então pedi a nosso Senhor que envie mais vocações, sempre recordando que um pastor é um advento de Cristo, que um pastor, que um ministro ordenado, que um bispo, um padre, é um advento de Cristo, é uma presença de Cristo, é uma chegada de Cristo, é uma vinda de Cristo, e o povo católico compreende isso muito bem. Quando lhe beija a mão, quando o povo beija a mão de um sacerdote, de um padre, o anel de um bispo, não é beijar a mão de um homem, não é beijar simplesmente um anel qualquer de um homem qualquer, mas é de um homem presença, de um homem que carrega um mistério nele. Quando um fiel vê um padre e diz: a bênção, padre, ele não está pedindo simplesmente a bênção de um homem, mas ele está pedindo a bênção de Deus, que está presente de uma maneira única naquele homem. Quando o fiel católico entra no confessionário, se ajoelha diante do sacerdote e diz: padre, dá-me tua bênção porque pequei. Ele não está dizendo isso para um homem, ele está dizendo isso para Cristo, que está presente de uma maneira única naquele homem. Então isso está muito presente na piedade, na fé católica, isto é, um sacerdote, um pastor, um ministro ordenado, um padre, ele é um advento
uma chegada de Cristo entre nós. Quando São João Maria Vianney chegou a Ars, e ele não tinha ainda chegado, né, literalmente a Ars, a sua paróquia, chegou ali àquelas redondezas, ele encontra uma criança e que pede à criança que lhe explique como chegar a Ars, e a criança lhe explica, e ele dá essa resposta que só tendo isso em mente se compreende. Ele diz: tu me ensinaste o caminho de Ars, eu te ensinarei o caminho do céu. Porque o sacerdote sabe e precisa saber, e infelizmente às vezes também os sacerdotes disso se esquecem, de que eles são uma presença privilegiada, não em benefício próprio, mas primeiramente em benefício dos fiéis. Ele é uma presença privilegiada de Cristo. Aquele sacerdote chegando a Ars, era Cristo chegando a Ars. São João Maria Vianney chegando à sua paróquia, era Cristo chegando àquela paróquia. Então, meus irmãos, vamos pedir a Deus, pedir a nosso Senhor que, repito, assim como durante o tempo do Advento nós estamos nos exercitando para acolher Cristo que vem, e pedimos: vinde Senhor Jesus, que neste tempo do Advento também nós digamos: vinde Senhor Jesus em santas vocações, vinde Senhor Jesus em muitas vocações, mas vinde Senhor Jesus não apenas em muitas vocações, mas em santas vocações. Um santo sacerdote é uma presença de Cristo. Calma, eu não estou caindo em heresia, eu não sou donatista, eu não estou dizendo que um sacerdote pecador não é uma presença de Cristo. Um sacerdote pecador é uma presença de Cristo, e os atos sacramentais que ele realiza são válidos, porque a validade do sacramento não depende da santidade do ministro. Mas nós estamos de acordo que um sacerdote santo é uma presença privilegiada de Cristo, é uma presença de Cristo não apenas sacramental, que Cristo se faz presente na vida do sacerdote santo, não apenas nos seus atos sacramentais, mas na autoridade da palavra pregada, na sua simples presença, muito mais fecunda. Uma coisa é você ter um sacerdote comum ou um sacerdote pecador, outra coisa é você ter na sua paróquia um São João Maria Vianney, um Padre Pio. Nós estamos de acordo que, embora os sacramentos de um e de outro sejam válidos, a fecundidade desses sacerdotes será muito diferente, porque a sua santidade de vida abre as portas para uma chegada mais pujante, para uma presença mais eficaz de Cristo por meio dele. Então rezemos, meus santos, neste tempo do Advento, pedindo a nosso Senhor que Ele venha, Ele que veio no Natal, Ele que virá no fim dos tempos, que Ele venha também para a nossa paróquia, santificando os sacerdotes desta paróquia e enviando sacerdotes no mundo inteiro, que Ele venha por meio de santas vocações. Então rezemos hoje pela santificação das vocações presentes. Quanto mais um sacerdote se santifica, mais evidente, eficaz, frutuosa é a ação de Cristo por meio dele. Mas rezemos também pedindo a Deus que mais vocações surjam. Rezemos pelo nosso seminário, rezemos pelos padres e pelo nosso bispo aqui da Arquidiocese de Cuiabá, rezemos pelos padres do Brasil, pelos padres do mundo inteiro, pelos bispos do Brasil, pelos bispos do mundo inteiro, pelo nosso Papa,
para que Deus misericordiosamente nos santifique a todos nós, para que sejamos uma presença eficaz, fecunda, poderosa de Cristo na sua igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.